Olá, meus amados, tudo tranquilo? Eu me chamo Rafael, sou professor de matemática da pasta Reforço CPM. Pessoal, a atividade de hoje ela é destinada ao aluno do 8º ano, tá, gente? Eu vou fazer uma revisão a partir de uma lista com 4 questões, tá? E as temáticas trabalhadas hoje serão: a bissetriz de um ângulo e a mediatriz de um segmento de reta, ambos como lugares geométricos, tá? Então, pausem um vídeo, acessem a pasta, tentem resolver as 4 questões e, a partir daí, acompanhem a correção com o professor Rafael, beleza? Então, atenção à leitura da primeira questão. Vou pegar aqui o meu notebook e vou fazer a leitura com vocês. Atividade 1. Uma emissora de televisão pretende construir 3 torres de transmissão de sinal digital que enviem o sinal às antenas já existentes nas cidades A e B, conforme representado no esquema a seguir. Então, nós temos o esquema representado aqui no quadro e aí na listinha de vocês, tá? Cidade A e cidade B. As torres devem estar situadas em locais equidistantes das duas cidades e a uma medida de distância de 5 quilômetros uma da outra, ambas em linha reta, tá, gente? Item A, questão A. Qual será a possível localização das torres em relação à cidade? Item B. Em seu caderno, represente o esquema das cidades e marque as possíveis localizações das 3 torres. Então percebam que a atividade pede que as 3 torres estejam equidistantes à mesma distância das cidades A e B. Então percebam, gente, que falar em equidistância é falar em mediatriz de um segmento de reta. Percebam que, por definição, a mediatriz de um segmento de reta é aquela reta que ela possui todos os pontos equidistantes das extremidades de um dado segmento. Então percebam a partir da ilustração. Eu vou traçar a mediatriz desse segmento de reta AB, tá? Vou pegar a minha régua e vou traçar a mediatriz. Então percebam que essa minha reta em vermelho é a mediatriz do meu segmento AB. Isso quer dizer que todos os pontos dessa minha reta em vermelho estão à mesma distância das extremidades do segmento AB. Então percebam, se eu marcar um ponto qualquer na minha reta, na minha mediatriz, a distância desse ponto ao ponto A tem a mesma medida da distância do mesmo ponto ao ponto B. Então, se eu quero colocar 3 torres equidistantes às cidades A e B, onde a distância entre as torres é de 5 quilômetros, percebam que a minha primeira torre vai ficar justamente na interseção entre a mediatriz e o meu segmento de reta. Vou chamar de torre 1. Minha primeira torre. A minha segunda torre eu vou colocar sobre a mediatriz e a 5 quilômetros acima da minha primeira torre. Então eu tenho a minha segunda torre a 5 quilômetros da primeira. E a minha terceira torre a 5 quilômetros abaixo da minha primeira torre. Então percebam que eu tenho distâncias de 5 quilômetros
conforme foi pedido na questão, e as distâncias, as extremidades, são a mesma. Perceberam? Por quê? Porque eu tracei a mediatriz do meu segmento AB. E muito importante, gente, essa mediatriz, além de possuir todos os pontos equidistantes, tá? Ela é perpendicular ao meu segmento AB. Então, no item A, resposta, traçaremos a mediatriz do segmento AB. E o item B, foi pedido um esquema, um desenho das três torres. É justamente a mediatriz com esses três pontos alinhados, onde a distância entre o ponto 1 e 2 e 1 e 3 medem 5 km, que é o croquis da resposta do item B. Tá, gente? Então, mediatriz, muito importante, é um lugar geométrico onde todos os pontos são equidistantes às extremidades do nosso segmento. Beleza, galera? Vamos agora à atividade 2, uma atividade sobre bissetriz de um ângulo. Acompanhe a correção da atividade 2. Atividade 2, atenção à leitura. Se BD é a bissetriz do ângulo ABC, então calcule a medida dos ângulos X e Y. Pessoal, então foi dado um triângulo ABC, tá? E foi falado sobre um outro lugar geométrico, a nossa bissetriz. A questão garantiu que esse segmento BD é bissetriz do meu ângulo B. Então percebam que a bissetriz de um ângulo é aquela semi-reta com origem, nesse caso, no vértice B, e que divide o ângulo em duas medidas iguais, duas medidas idênticas. Então percebam, gente, se eu tenho que esse pedacinho aqui, ó, o ângulo ABD, ele mede 37,5 e essa semi-reta é bissetriz, isso quer dizer que esse pedacinho daqui, ó, esse outro ângulo, o ângulo CBD, também mede quanto, gente? 37,5. Percebam que a semi-reta BD dividiu o ângulo Bzão em dois pedacinhos idênticos, iguais. Beleza, galera? Vou pintar até o primeiro pedacinho de azul, para deixar claro, e o segundo pedacinho em preto. São pedacinhos iguais. Tá. O nosso objetivo é encontrar os valores de x e y. Tá. Percebam, gente, que esse meu ângulo D aqui, ó, nesse ponto D aqui, eu tenho dois ângulos, ó, idênticos, dois ângulos, perdão, OPVs, opostos pelo vértice. Então percebam que se esse cara mede 66 graus, esse cara daqui também mede 66 graus. Então, eu tenho que nesse triângulozinho menor, BDC, eu posso aplicar aquele teorema que diz que a soma dos três ângulos de todo e qualquer triângulo é sempre igual a quanto? Igual a 180 graus. Então, se eu tenho o ângulo B medindo 37,5, o ângulo D 66, eu consigo encontrar o que falta, que seria o meu ângulo Y, a 180 graus. Então, vamos somar os três ângulos e igualar a 180. Beleza, pessoal? Tranquilo. Então, ó, o ângulo B, 37,5. O ângulo D, 66. O ângulo procurado Y, a soma das três medidas, de acordo com o nosso teorema, é igual a 180 graus. Então, tem uma equação simples, uma equação do primeiro grau. Tá, gente?
Vamos somar 37,5 com 66. Dá quanto, pessoal? Professor, não vou fazer de cabeça. Quero fazer no rascunho. O senhor faz para mim? Faço. 37,5 mais 66. Eu venho aqui no rascunho, ó. 37,5 mais 66. Tá, gente? E somo, tá? Ó, repito a minha parte decimal. Repito a minha vírgula. 7 mais 6, 13. Deixo 3, jogo umzinho lá em cima. 6 mais 3, 9, com 1, 10. 103,5. Então, somar as duas primeiras parcelas, eu tenho 103,5. 103,5 mais y é igual a 180 graus. Tá, pessoal? Agora, ó, eu vou deixar o meu valor procurado, o y, nesse membro, e vou pegar o 103,5, vou trocar ele de membro, eu mudo a operação. Se ele está positivo, eu passo ele negativo. Então, nós teremos 180 menos 103,5. Beleza, pessoal? Então, nós teremos que y vai ser igual a 180 menos 103,5. Nós teremos que y é igual a 76,5 graus, que é o valor do meu ângulo y. Tá, gente? Então, nós já encontramos o valor do y. Vamos agora procurar o valor do x. Tá? Então, no lugar do y aqui, eu vou colocar, gente, ó, o valor do meu ângulo y, que nós acabamos de encontrar. O valor do y é 76,5 graus. Então, percebam agora que a partir do triângulo maior, o ABC, eu tenho o meu ângulo A medindo x, eu tenho o meu ângulo B, que é a soma de 37,5 mais 37,5, correto? E tenho o meu valorzinho do ângulo C, que é 76,5. Vamos aplicar novamente o teorema que diz que a soma dos três ângulos de todo e qualquer triângulo é igual a 180 graus. Beleza, pessoal? Então, ó, x mais 37,5 mais 37,5 novamente é o outro pedacinho do meu ângulo B, correto? Mais 76,5. Nós temos que a soma dos três ângulos é igual a quanto? É igual a 180 graus. Beleza? Então agora, com calma, percebam que eu vou deixar o meu xzinho desse lado e vou, ó, fazer a soma dessas três parcelas para encontrar a soma ou total da soma dessas três parcelas, desses três valores. Beleza? Então, novamente, eu venho aqui no rascunho, no cantinho, e faço essa soma, tá? Então, nós teremos 37,5 mais 37,5 mais 76,5. Percebam que eu alinhei a parte inteira, alinhei a minha vírgula e também alinhei a minha parte decimal. Tá? Então, da direita para a esquerda, vamos somar a parte decimal. 5 com 5, 10, com mais 5, 15. Jogo 5 aqui embaixo e jogo umzinho lá em cima. 1 com 7, 8. 8 com 7, 15. 15 com 6, 21. Eu deixo umzinho aqui embaixo e jogo 2zinho lá em cima.
E continuo somando. 2 com 3, 5. Com 3, 8. 8 com 7, 15. E não posso esquecer de repetir a minha vírgula. Então, percebam que a soma dessas três medidas resultou em 151,5. Então, x mais 151,5 é igual a 180. Percebo que uma equação maior, né, nós conseguimos encurtar, nós diminuímos a equação, tá? Vou deixar o x nesse membro e vou trocar o 151,5 de membro. Troquei de membro, eu mudo a operação. Vou repetir o 180 e vou trocar a operação do 151,5. Então, x é igual a 180 menos 151,5. Professor, o senhor pode fazer essa continha também, que de cabeça eu não sei. É uma continha com número decimal, com vírgula. Claro que eu posso. Tá, gente? Ó, apagando esse rascunho aqui, tá? Nós faremos 180 menos 151,5. Tá? Para facilitar as nossas contas, eu vou colocar um zerinho aqui e uma vírgula. Então percebam que o zero é menor do que o 5. Eu não posso retirar 5 unidades. Vou pedir emprestado uma unidade ao carinha do lado, ao zero. Só que o zero também não tem ninguém. Ele vai pedir uma unidade emprestada ao 8, que ele vai passar a valer 7, tá? Eu vou emprestar uma unidade a esse carinha daqui, ao zero, e ele vai jogar uma unidade para o primeiro zero. Então, esse carinha que passou a ser 10, na verdade, ele vai passar a ser 9, porque ele emprestou uma unidade para o carinha ao lado, tá? Então, nós teremos 10 menos 5, 5, repito a vírgula, 9 menos 1, 8, 7 menos 5, 2, e 1 menos 1, 0. Então, 180 menos 151,5 é igual a 28,5 graus. Então, gente, os valores de x e de y do nosso triângulo maior ABC foram encontrados. Então, além de toda a parte algébrica, que é muito importante para hoje, não esqueçam, gente, falar em bissetriz de um ângulo é falar em uma semi-reta que vai dividir o meu ângulo ao meio em duas medidas iguais, idênticas, tá? Então vamos agora à atividade 3, a penúltima atividade. Vem comigo!